Eu acabo de habilitar a gravação, né? Então, quem estiver presente, estiver com a câmera aberta, se manifestar, estará concordando que essa defesa está sendo gravada, é uma defesa pública, e pode ser disponibilizada em plataformas para que outros alunos, outros interessados na área, possam é, assistir essa defesa, ok? Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui os interessados, né? Que é principalmente o aluno Wagner Cria, né, que está defendendo o seu trabalho de conclusão de curso. E agora estão me tocando aqui, que o porteiro não sabe que eu estou no meio de uma defesa, eu sou síndico, mas não vou atender. Trabalho de conclusão de curso, foi convidado, né, o professor Alexandre Carvalho, Xande, né, para a gente, né, para os próximos, para os amigos e até para os mais afastados, né, e a professora Aline Teixeira, tá? Ambos do Departamento de Arte Corporal. Então, o aluno tem, teoricamente, né, 15 minutos, mas eu acho que a banca não vai ficar chateada se ele passar, né? E depois disso a gente passa para uma arguição, né, para os questionamentos, etc. Tá? Então, Wagner, eu esqueci de perguntar, você fez uma apresentação? Não, né? Você preferiu apresentar oralmente, não é isso? Uhum. Isso. É isso, né? Que eu tinha até falado, não, você não quer? Não, eu quero oral. Então, tem aí, né? A banca disponibiliza aí para você esse tempo, mas se passar a gente releva porque o trabalho é bem consistente. Tá. Obrigado. Vou tentar. Eu só pedi assim para quem não tiver não interferir, né, na defesa, né? Depois a gente pode até depois da banca se manifestar, de repente a gente pode abrir para manifestação dos presentes, tá ok? Eu acho que é bem importante. Então vou deixar fechadinho meu microfone e o Wagner ter o tempo para poder fazer sua defesa. Então, boa tarde. Para eu poder falar desse trabalho, primeiramente peço licença a todos para chegar. Foi difícil chegar, mas cheguei até aqui. E aí, para poder falar desse trabalho, dessa pesquisa, eu tenho que falar um pouquinho da minha trajetória antes da academia. Né? A gente tem que falar um pouquinho dessa história de vida aí. Por quê? Antes disso tudo, né, de estar com ter a dança assim como profissão, fotografia, lá na minha infância, eu acompanhava muito meu pai, que ele trabalhava como cobrador de ônibus. Eu acompanhava muito ele, né, nas viagens que ele fazia. Eu gostava de desenhar. E aí eu gostava de desenhar normalmente as coisas que eu via pela rua, né? Então eu estava ali com ele, ficava olhando a janela do ônibus e eu gostava de desenhar o movimento, né, que eu via na rua, as coisas que eu via na rua. Então era uma forma que eu tinha de registro, né, das coisas que eu vivenciava, que eu via ali e tal. E aí já na adolescência eu tive contato com grafite, né, cultura hip hop. E aí a partir daí eu comecei a grafitar, né, nos muros, ainda assim as coisas que eu via na rua. Eu sempre fui buscando no grafite, apesar de ter um trabalho de letras também, eu sempre busquei a fazer personagens e tal. Eu gostava de fazer as cenas, né, das coisas que eu via, que eu vivenciava. E nesse contato com o grafite, eu comecei a ter contato com a galera de dança, e aí rolou essa transição do grafite para dança. E com o primeiro dinheirinho que eu fiz com dança, eu comprei uma câmera fotográfica, daquelas compactas. E a partir de então eu comecei a dançar e fotografar. Isso lá nos 14, 15 anos de idade. E um pouco depois, alguns anos mais à frente, eu comecei a ter essa proximidade com a academia. Eu estava ali finalizando o ensino médio, e aí, através do projeto de extensão, né, do PAD,
por convite do Xande, eu comecei a fazer uma parceria com o Padê, né, como fotógrafo. E aí eu já tinha a intenção de fazer o curso de dança, isso só foi me deixando com mais vontade, assim, né? Aí eu fui, fiz Enem e tal, consegui passar e entrar no curso de dança. Mas eu entro, quando eu chego na academia, eu chego já com essa vontade dessa pesquisa. Então, quando eu entro no curso de dança, na graduação em dança, eu já tinha certeza do que eu queria escrever, assim, essa pesquisa já de dança e fotografia. Eu só não sabia como eu ia desenvolver, mas eu já sabia que seria dança e fotografia. Eu não sei se o Roberto vai lembrar, mas há muito tempo atrás lá eu já tinha convidado ele para ser meu orientador, assim, depois de ter conseguido fazer umas 2 disciplinas com ele, eu já tinha feito o convite. E aí eu só fui vendo como é que isso ia acontecer. Desde lá ele já me orientava, dava algumas indicações, algumas coisas, ele chegou a me mandar algumas revistas e livros. Mas aí isso foi só expandindo, assim, né? E uma coisa que eu não posso deixar passar, né, nessa defesa, é de falar que a primeira disciplina que eu fiz, na verdade, na graduação, que foi de corporeidade, foi com a Mariana Trota, e ela trouxe um exercício que foi o primeiro exercício mesmo que eu tive, a primeira aula. Ela trouxe um exercício que era com fotografia, com imagem, né? Então isso foi, na verdade, até uma dos exercícios que eu usei com os meninos agora, né, para poder montar, e foi um exercício que me acompanhou, assim, para desenvolver essa pesquisa durante esse tempo todo. E aí... deixa eu respirar, tô nervoso. E aí, vindo, né, já para pesquisa, para esse momento de escrita, eu busquei, né, minhas referências, e aí uma delas foi o Man Ray, que ele é bem estudado dentro da academia, que ele é um fotógrafo, e ele tem esse lugar da interpretação na fotografia, né? Então, a fotografia dele não é apenas registro, ele tem esse trabalho do corpo, né, de estar interpretando ali, de você criar uma história ali a partir da fotografia. Então, a pessoa que está sendo fotografada, ela tem um trabalho de interpretação. Então, foi muito fundamental trazer o Man Ray como referência para o meu trabalho, assim, fotógrafo de referência. E aí, a outra referência que eu trago é o fundamento da Helenita, principalmente o movimento potencial, porque eu tinha interesse nesse movimento que a fotografia me traz, ela sendo corpo, né, pensando ela como um corpo também. E aí, a partir do momento que você assiste, né, você presencia ali a fotografia, a imagem capturada, isso me instiga esse movimento que ela traz, né, interno, né, que não é visto. Então, eu procurei ler bastante sobre o movimento potencial, que eu achava não, né, liga bastante, assim, tem muita ligação com o que tem de material dentro dos fundamentos da Helenita. E a minha terceira referência que eu trouxe foi a Ellen Salomão, que é uma fotógrafa baiana. Ela é jovem, e aí é uma jovem, né, preta, periférica, e eu tenho muito interesse nas escolhas dela, assim, como fotografia, em relação à técnica mesmo, a escolha de luz e sombra que ela tem, e por ela trazer um trabalho que protagoniza esses corpos, né, pretos, periféricos, e mostrando esses corpos até dentro da própria periferia, mas num outro olhar para além do que a gente vê normalmente de marginalizar esses corpos, assim, né? Ela traz a beleza que tem dentro desses corpos e todas as possibilidades que eles têm, né, de viver, né? Enfim. E aí, para poder fazer esse trabalho, nessa pesquisa, para poder desenvolver, né, as fotografias, eu tive que escolher um subtema, né, para além do meu tema principal, que é a dança e fotografia. E aí, para poder desenvolver essa fotografia, eu escolhi um subtema que foi falando sobre a afetividade entre homens pretos. Claro que, assim, uma vez que eu entendo essa pesquisa, fotografia e dança, eu posso ter diversos subtemas e posso estar trazendo diversos assuntos para ser tratado através da dança e fotografia, mas para esse momento
era muito forte para mim falar sobre a afetividade entre homens pretos, porque é algo muito presente para mim, assim, muito forte, né? Eu tenho essa coisa da amizade, da irmandade, né? Da cumplicidade com os meus amigos, assim, muito forte isso. Isso que me fortalece, assim, me dá energia para poder conseguir continuar fazendo, né? As coisas que eu faço. Mas eu escolhi esse tema e aí comecei a desenvolver a partir desse tema. E aí eu queria buscar, quando trago esse tema, formas de mostrar o afeto que tem entre homens pretos em momentos que, por muitas das vezes, elas não são percebidos assim, né? Eu digo, é igual como, por exemplo, um dos temas, uma das fotografias que eu trago, que é essa relação da pipa, né? Que tem essa relação da infância. E aí você pensar, sabe, a criança preta ali, homens pretos que brincam, sabe, que se abraçam, estão nesse lugar, sabe, e é afeto acontecendo. Ou, de repente, num baile funk, sabe, que tem muitas das vezes que rola essa coisa de preconceito, né, e de machismo, de não aceitar o toque no corpo, né, de um homem tocar o corpo do outro. E às vezes quando a gente está no baile funk a gente tem essa coisa de se abraçar, de fazer um trenzinho do baile, que é super comum ter o trenzinho no baile, e ali a gente está trocando afeto, sabe, naquele ambiente, e está se tocando, sabe, sem medo. E diversas fotos aqui, né, que eu trago, as fotografias, o Roberto passou um pouco das fotografias, e tem essa relação da dança também, da gente, do cuidado que tem. Eu sou uma pessoa que vem da dança de rua, mas necessariamente o breaking, e aí a maioria, né, dos corpos que estavam nesses lugares que eu ia para poder praticar a dança eram homens e homens pretos, e a gente tinha essa cumplicidade, sabe, com o outro, de cuidar da dança um do outro, de se observar, de cuidar para o outro não se machucar. Então eu desenvolvo a partir daí, mas não tem como falar de afeto, e mesmo que eu esteja falando de afeto entre homens pretos, eu não consigo falar de afeto sem falar da mulher, né, da presença da mulher. E aí quando eu começo a fazer essa pesquisa com os meninos, eu fiz primeiro uma conversa, tive um momento de conversa com eles, e aí eu perguntei para eles o que vem para eles da cabeça, assim, quando eu falo afeto. E aí a resposta deles foi a mesma que eu tive quando eu fiz a pergunta para mim, que foi a mãe. Então, essa mãe preta, né, que a maioria das vezes tem esse trabalho sozinha de criar esses homens, né, ela é a primeira referência de afeto, né, que a gente tem. Isso é muito forte. Então, não consegui não trazer esse momento que eu acho que acho que é o mais importante, assim, para mim, dentro desse trabalho, assim, dentro dessas fotos dançadas, que é essa foto que ela aparece na exposição como se fosse a última, para poder falar, mas é essa foto com a minha mãe, que na verdade ela é o início para mim. Ela aparece como última, mas na verdade essas fotografias elas não têm uma ordem, né? Porque é um ciclo, né? E elas continuam. Então, ela parte, na verdade, da mãe para poder chegar nesse afeto, né, entre os homens, assim, mas parte dessa mãe preta, dessa mulher preta. E aí eu tentei construir, né, um cronograma para poder trabalhar com os meninos, e aí eu dividi ele em 5 etapas para esse momento, mas a pesquisa ela já vem acontecendo, como eu disse, é uma pesquisa que vem de vida, então ela já vai acontecendo há um tempo, tanto a minha pesquisa com a dança e com a fotografia, quanto para o meu subtema, que era a afetividade entre homens pretos, porque a minha relação com os meninos ela é de muito tempo, né? Os meninos que eu digo, os bailarinos que dançaram, que é o Daniel, Kiri e o Zulu Gregório, e eu tenho uma relação com eles de muitos anos já, na verdade. Então, a nossa pesquisa ela já vem a partir daí, né? Que a gente troca bastante os meninos. Mas para esse momento eu dividi em 5 etapas. E aí o primeiro foi um encontro para eu apresentar o tema para eles, apresentar a pesquisa, e consegui experimentar já nesse primeiro encontro um pouco com eles de movimentação. E aí, como eu queria trabalhar uma foto que ela teria uma interpretação, eles não iam estar lá simplesmente livre, dançando, e eu fotografar, ia capturar. Eu precisava preparar o corpo deles para poder
dizer o que a gente queria dizer ali naquela imagem. Aí, no segundo encontro, foi o convite que eu fiz à Lilian Corrêa, que está aqui presente. A Lilian, ela é formada em direção teatral pela FRJ também, e atriz, né, há anos, né, há muito tempo. E aí eu confio muito, né, no trabalho da Lilian, uma profissional incrível. E aí foi importante trazer ela para poder estar dando essa oficina para os meninos no segundo encontro de interpretação, que para além, né, do resultado deles chegarem a um corpo, né, que eles já têm, né, um trabalho de dança, que eles trabalham como intérprete já há um tempo, mas que era muito específico, né? Então eu precisava, até pelo que eu vi pela pesquisa do Man Ray, eu precisava de ter essa referência do teatro também. Foi super importante, assim, funcionou super com a Lilian, mas para além disso, no laboratório com a Lilian surgiram, das falas dos meninos, surgiram diversas opções de fotografia que eu não tinha pensado antes, né? Ou não tinha chegado para mim ainda, mas a partir da fala deles essas fotografias chegaram, que é sobre um homem chorar na frente de outro homem, e a gente conseguiu trazer essa foto para o trabalho. Isso veio a partir da conversa com os meninos, né, nesse laboratório com a Lilian, de um homem poder entregar uma flor para um outro homem, ou escrever uma carta para um outro homem, sabe? E aí isso surgiu a partir desse laboratório com a Lilian, assim, que aí conseguiu, para além do corpo dos meninos estarem preparados, me rendeu algumas outras opções de fotografia para o trabalho. E aí, num terceiro encontro, a gente fez um laboratório, né, presencial, e aí nesse laboratório presencial consegui fazer esse laboratório que eu fiz no início da graduação, né, que é de trazer as fotografias, e a partir das fotografias aleatórias, né, e a partir dessas fotografias eles construírem células de dança, porque eu precisava, para a minha pesquisa, fazia muito sentido para mim ter os dois caminhos, tanto a partir da dança construir fotografia, tanto como a partir da fotografia construir dança, que eu precisava entender como é que essa foto dançada pode acontecer, né, de diversas formas, tanto no caminho que vai da fotografia para a dança ou da dança para a fotografia. E aí foi, nosso terceiro encontro foi por esse caminho, e a partir dali eu também já consegui ter algumas poses assim deles, através da dança deles, que eu já acharia que seriam as fotos do dia, né, do encontro. E aí a gente teve um quarto encontro que a gente seguiu por esse mesmo caminho, e aí eu já fui com a câmera, né, nesse quarto encontro, e aí ali eu experimentei algumas coisas, poder ver, já queria, filmei também, mas esse arquivo de filmagem ficaram com os meninos, que eles ficaram interessados pelos vídeos do laboratório, eles queriam até editar e mandar para festival, mas na verdade era só o nosso laboratório para poder chegar ao grande dia, né? E aí a gente teve o quinto dia, que foi o dia dos registros, né? O dia da gente fazer finalmente as fotos. E aí, para esse quinto dia, a escolha do lugar foi a primeira coisa assim que me veio à cabeça, assim, onde eu faria essas fotografias, né? E aí, quando eu penso que é uma fotografia, né, uma foto dançada que ela tem um subtema que se trata de afeto entre homens pretos, o primeiro lugar que me veio à cabeça foi a laje, né? Que a gente tem essa cultura da laje, né, do terraço, e do preparo dessa laje, né? Pelo menos eu venho da periferia, né, da comunidade, e a gente tem esse costume, que na verdade isso vem diante das favelas, da comunidade, do trabalho em grupo, né, em conjunto, de você trabalhar o coletivo, e você trabalhar através de cantos e dança. E isso acontecia sempre quando tinha esse preparo de fazer a laje de um vizinho, juntava todos os homens dali daquela rua, e aí todos eles batiam a laje, né? E tinha essa coisa da comida, da culinária, do angu que acontece, do batuque no balde que batia a massa, e a gente faz um samba a partir dali mesmo. Então, o lugar que me vinha à cabeça para poder acontecer essas fotografias era, o meu cenário tinha que ser uma laje, assim. Mas como eu moro num prédio, eu não tinha uma laje, e aí eu substituí pelo terraço.
E aí eu fiz as fotos aqui no terraço, mas nervoso. Uma coisa que eu não queria deixar passar batido aqui, na verdade, é que quando eu fiz as fotografias, a gente estava num momento que a pandemia estava assim bem agravante e não tinha ainda a vacina, ainda não estávamos vacinados. Então eu quero deixar aqui dito para todo mundo que os meninos fizeram o teste antes da gente fazer esse encontro presencial. Tudo aconteceu direitinho, conforme eles vieram de máscara, bonitinho. Na verdade, vieram de carro, direitinho, que o Zulu veio de Uber para cá e o Daniel tem o carro dele. E foi isso, assim, eles fizeram o teste, né? Para ninguém achar que eu botei o corpo dos meninos em risco, assim também. Não foi isso. E aí, nesse dia, né, do registro também, para poder conduzir as imagens, eu usei a estratégia de ativar a memória, né, da gente ir pela conversa, né? E aí, através das nossas conversas, né, como as fotografias eram a partir de vivências que a gente já tem como homens pretos, aí, através das conversas, as imagens iam vindo. Eu não pedia para eles, agora pare, faz a pose. Era, por exemplo, a imagem que eu queria trazer da esquina, eles sentaram na quina do prédio, que aí ficou como representação de esquina, e aí quando eu trago essa imagem de esquina, a gente traz essa referência dos homens que estão ali na esquina, que tem a troca de ideia, que a gente conversa muito ali, aprende muito, né? Um com o outro nesse momento de esquina, que às vezes as pessoas marginalizam também, e como o homem que está parado na esquina é vagabundo, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Mas para a gente é muito importante, é uma escola ali também, sabe? Estar ali nessa troca com os amigos ali na esquina. E aí isso aconteceu, isso fluiu assim natural. Eu só pedi para eles sentarem na quina, eles começaram a conversar e aí dali a minha imagem já estava pronta, assim. Eu já tinha a minha imagem ali a partir de ativar a memória, assim. A mesma coisa foi com o momento da pipa. Eu entreguei a pipa na mão deles, de cada um, para a gente poder fazer um experimento para poder construir a imagem. E aí nisso eu fui pegar a câmera. Quando eu olho, eles já estavam os dois com a pipa no alto. E não era para poder botar a pipa no alto, mas tem essa coisa da criança, né, que a gente tem, né, muito viva assim. Então quando eu olho, estavam os dois com a pipa no alto já, soltando pipa, gritando para os outros do outro prédio que ia cortar, que não sei o que, para botar outra pipa, não sei o que. Mas através da memória, assim, de ativar a memória. Essa foi minha estratégia, assim, né, para poder a gente conseguir chegar nesse corpo para os meninos, assim, ativando a memória, né, ativando as coisas que a gente viveu. Estou um pouco nervoso, estou com medo de ter deixado alguma coisa passar batido aqui desse trabalho, mas eu digo assim que para mim foi muito importante ter feito essa pesquisa especificamente e no início, quando eu comecei a fotografar, eu dançava, né? E eu comecei a fotografar, era um registro de dança exatamente. E a partir desse momento que eu venho fazer uma pesquisa acadêmica, eu vejo vi, né, que é possível uma outra possibilidade ali de meio de comunicação, né, através da dança e da fotografia, né? Essa fotografia dançada, né? Que é muito mais do que um registro, né? Por ser assim só. E aí queria deixar aqui três citações, né? Que uma é o ditado popular: uma imagem fala mais que mil palavras. Outra coisa que eu queria citar aqui, que eu sempre cito, na verdade, de um tempo para cá, em quase todos os trabalhos acadêmicos que eu fiz, que isso ficou muito forte para mim, que foi em um dos encontros de estágio, o Jefferson Nascimento, que é formado também na graduação em dança, ele disse uma frase que eu carrego ela assim para mim, que o corpo está sempre em jogo. E outra frase e um pensamento meu que eu queria deixar aqui também é que fotografia é corpo, corpo é memória, memória é movimento e movimento é dança. E encerro aqui a minha defesa. Obrigado. É,
Pode abrir o microfone, gente. Eu vou pedir permissão para o Wagner para ir passando as imagens. Só que está no Drive e eu tenho que passar manualmente. Assim que acabar, a gente volta aqui para a banca, né? De trás para frente ou de frente para trás? Tem ordem não. Vai Tá, passar. então vai ser de trás para frente. Elas não têm uma ordem específica. Esse negócio é meio maluco, de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece. Apareceu para mim. Barbosa, fecha o microfone. Vários toques. Então, eu fiz até uma analogia. Tá podendo falar? Deixa eu... Barbosa, seu microfone está aberto. Fechou. Então, eu fiz até uma analogia do trabalho do Wagner com o trabalho de Sebastião Salgado. Na verdade, Sebastião Salgado, ele capta a alma das pessoas, assim como os indígenas achavam, né, que aconteceria se fossem fotografados. Indígenas não, os índios, né, achavam que seriam capturados, né. O Sebastião Salgado faz isso, e o Wagner fez isso no trabalho dele, né? Ele capturou a alma a essência daquele exercício, né? Então, acho que a única diferença, tá, Wagner, é que a câmera do Sebastião Salgado dá para comprar um apartamento, se vender. Mais nada. Bom, agora a gente passa para a parte especificamente da arguição, ou das considerações, etc. Tem várias denominações aí. Sempre eu convido as meninas, né, para começarem.
Mas não tem essa necessidade. Mas assim, hã? Concordo. Concorda? Não, porque vai sobrar pouco para você, tá, Xande? Eu sei. Pensei que a gente já ia começar com uma cantoria linda do Xande para abrir os trabalhos. Pode encerrar com isso, de repente, né? Mas aceita, Aline? Quer começar? Sim, posso ir. Estamos aqui, né? Para isso. Tá bom. Então, eu peço que todos fechem o microfone, né? E a Cria tá professora nervoso, eu tô Aline. também, desde a semana passada. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Aqui começou a chover, fiquei preocupada. Se der algum problema, vocês me falem, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão aqui, além do formando Wagner Cria, os professores da banca, o Roberto Eisenberg, que é orientador, Hugo Oliveira, co-orientador, e o Xande Carvalho, né, também na banca comigo para arguir esse trabalho. Queria saudar a todos os familiares, amigos e companheiros de jornada do Wagner que estão presentes nesse momento tão especial e importante. Gostaria de agradecer o convite para participar desse rito de passagem, por poder partilhar desse momento, que para mim não se trata de um fechamento, mas de uma curva para uma continuidade. Agradeço ao Wagner por me confiar seu trabalho e compartilho minha emoção por presenciar esse momento tão especial. Esse encontro é extremamente afetivo. Eu pude acompanhar o Wagner em muitos momentos no decorrer do curso de dança, principalmente em disciplinas de práticas corporais e no projeto Corpo Estranho, no projeto de pesquisa. Sempre me chamou a atenção o seu corpo paradoxal, que consegue, ao mesmo tempo, conjugar energias tão distintas. Uma gestão do peso que já emana postura e expressividade, uma força sensível ancestral que, assim como a árvore, traz a força da pausa latente e enraizada em seu tronco e o fluxo leve e contínuo no balançar de seus galhos braços. O trabalho aqui apresentado, em forma de memorial e relato de experiência, não é só fruto de um percurso artístico-acadêmico, mas de uma aguçada percepção da vida e de um olhar sensível sobre o mundo. Um processo de autoconhecimento e de autogestão de um entorno nem sempre gentil, que tornam não só indissociáveis, mas companheiras de caminhada, a arte e a vida. São muitos pontos a serem destacados, a começar pela brilhante exposição fotográfica virtual, que eu espero sinceramente que possa acontecer presencialmente. E peço perdão aos profissionais, mas o meu olhar sobre as fotografias não é nada técnico também. As várias camadas de imagens e texturas das fotografias dançadas, onde se pode perceber o tônus, o suor, a intensidade do movimento, os traços, os sulcos da pele, caminhos de gestos partilhados, constituem, ao meu olhar, uma dança, ou melhor, muitas danças. As situações e lugares coabitados, a esquina, o trenzinho, a cadeirinha, a pipa, o choro, são dispositivos afetivos em cartografias da memória. Tenho a sensação que os jogos de luz e sombra em preto e branco, na pele preta, são pinturas vivas. Acompanhar as fases do processo de composição das fotografias é como aquele esfregar os olhos para enxergar melhor o que está adiante. As cenas dançadas a partir de memórias partilhadas, para mim, são as melhores referências bibliográficas. Mais do que um trabalho autobiográfico, é um trabalho autoficcional, onde as memórias são reinventadas. Roubo aqui uma frase do Manuel de Barros, que diz que tudo que não invento é falso. Eu acho que tem muito a ver com isso.
Destaco a produção de presença no processo de retroalimentação entre corpo e imagem, essa relação que você fala dos processos, né? Da fotografia para a dança, da dança para a fotografia. Então, assim, essas imagens fotográficas que geram danças que se potencializam em intervalos de tempo silenciosos e constroem as fotos dançadas. Um pulsar entre mobilidades advindas de sensações e não de formas fixas. Sensações que acessam lembranças pessoais e assim constroem narrativas sensíveis e verdadeiras. Em seu texto, também salienta e valoriza a importância da presença da mulher, na figura da mãe, no incentivo às relações e demonstrações de afeto entre homens/irmãos. Em suas palavras, da importância do afeto como gerador de transformações sociais. Não é diferente nos exercícios investigativos com os intérpretes criadores, né, como você falou, né, ainda há pouco, né, quando foram também conduzidos tanto por você como pela Lília, né? Então, assim, nesses exercícios, as imagens primeiras de afeto não são relacionadas. As primeiras imagens de afeto são relacionadas às mulheres, e o afeto masculino ele aparece de maneira mais recorrente nas relações estabelecidas fora do núcleo familiar, em outros núcleos de convívio comuns. Outro ponto a ser destacado é a temática da masculinidade e afetividade pretas, tão importante de serem discutidas e elaboradas. Afirmar a afetividade preta é romper com toda a cultura de marginalização, criminalização, hipersexualização e demonização dos corpos pretos. É lutar pela própria existência, pelo direito de escolher como se quer ser, e não como o outro diz que se deve ser. Para Bell Hooks, as representações estreitas da masculinidade negra perpetuaram estereótipos, mitos e apresentaram relatos unidimensionais, e os homens negros contemporâneos foram moldados por essas representações. Nas reflexões propostas pelo trabalho, fico com a questão: como desconstruir as imagens estereotipadas impostas ao homem negro? Na presente pesquisa, existem muitas pistas desse caminho ainda a ser continuado, mas a principal, a meu ver, é a urgente percepção e problematização das representações da masculinidade negra, reivindicando o afeto como canal legítimo de expressão. Como sugestão, fiz algumas considerações sobre o texto, porque o texto está super bem amarrado com a proposta, com o memorial, que é a exposição fotográfica. Então, eu acredito que depois da banca vocês devem dar uma revisada no texto, então nem me detive nessas questões de errinho de digitação, né? Porque depois o Roberto vai passar o olho dele preciso, né? Nessas correções. Então, assim, eu gostaria de fazer 2 sugestões, assim, mas são sugestões, né? Eu acho que é bacana pensar também, se começar a fazer um barulho meio que de turbina, gente, é porque o meu computador ele começa a esquentar. Aí eu começo a fazer um barulhinho da ventoinha que está tentando refrescar. São 2 sugestões que eu pensei, mas assim, só para... É sugestão, então assim, é porque é o meu olhar sobre o seu texto, o seu trabalho. Então, primeiro, eu fiquei pensando, eu ia sugerir de você pensar sobre o uso de 2 termos. O primeiro seria bailarino, e pela sua relação com o balé clássico, acaba por nos manter próximos desse processo colonial que a gente quer se desvencilhar. Então, talvez, eu acho que você usa poucas vezes, mas usa algumas, né? São poucas, mas acho que você pode repensar. O outro termo que eu acho que poderia não ser repensado, mas ser destrinchado um pouquinho, seria relacionado a questões de gênero, né? No final da página 14, onde diz assim, porque o afeto é condicionado apenas ao feminino, eu fiquei pensando que talvez você pudesse escrever mais um pouco sobre essas diferenças dos papéis sociais entre feminino e masculino, como essas noções são construídas socialmente a partir de determinações biológicas, né? Como que
porque a gente fala feminino, né? E é um universo que se abre, né? Então, são esses dois termos que eu ia sugerir de você dar uma repensada. Por último, assim, como sugestão de bibliografia para aprofundar essas, assim, não para agora, para incluir no texto, mas fiquei pensando que você falou sobre Helenita, sobre a relação do movimento potencial, né, dessa relação entre esse movimento latente, né, que é o movimento potencial, mas que é invisível, né? Quantas forças estão acontecendo, quantas tensões acontecem nesse corpo pausado, né? Então, assim, eu até tentei buscar outras referências, não brancas, não ocidentais, não eurocêntricas, mas ainda estou no caminho dessa busca, dessa transformação, dessas mudanças bibliográficas. Mas tem uns autores que falam de outras maneiras sobre esse movimento potencial, que você querendo continuar sua pesquisa, são bacanas de você buscar, que é o Bergodard, que fala sobre o pré-movimento, e no curso muitos professores, né, falam também. O André Lepec, que fala sobre a paragem, e o Steve Paxson também, que fala sobre a pequena dança, né? Todos eles falam sobre esse movimento, né? Que ele é pausado, mas ao mesmo tempo ele é um devir, né? Então cada um fala de uma maneira. Acho que para o futuro, se você fosse continuar, acho que poderia ser interessante você dar uma lida. E aí eu queria fazer duas perguntas, pergunta/curiosidade. Na página 6 você fala, dança e fotografia juntos, aquele que dança e fotografa ao mesmo tempo. Eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o autorretrato, como se dá esse processo de dupla criação entre essas duas linguagens, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que dentro do processo, do seu processo, isso é bem recorrente. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E também, para continuar um pouquinho, se você pudesse falar sobre sobre o processo de escolha das imagens, né? Porque assim, quando a gente vê as pessoas fotografando, e assim, são muitas fotografias, né? Para você chegar nesse resultado dessa exposição, dessas escolhas, assim, queria saber um pouco como foi esse processo de escolha, porque eu acredito que deve ter um material muito grande por detrás dessa exposição, assim como você falou que os meninos ficaram com os arquivos de vídeo que queriam trabalhar, né? Eu fico perguntando para mim assim, quantas danças existem em uma dança, né? Quando você está nesse processo de construção, nesse processo de investigação, quantas danças estão acontecendo e quantas possibilidades de caminho, né? Depois que você pode estar aproveitando todo esse material. Eu fiquei pensando, queria que você falasse sobre essas escolhas e sobre o tratamento da imagem, se você tratou como de curiosidade mesmo. Queria te parabenizar muito pelo trabalho, eu acho incrível a sua pesquisa, as fotografias são lindas, assim, são intensas, são emocionantes, e para mim, essas fotografias são danças. E é isso, parabéns e muito obrigada. Passei a bola. É verdade, como disse o Eisenberg, sobrou pouco, né? Você falou tudo, assim, trouxe uma reflexão muito bonita, né, sobre o trabalho do Wagner, né? E, primeiramente, agradecer, né, ao Eisenberg e ao próprio Wagner por me permitir também participar desse momento, né, como banca. Agradecer a presença de todo mundo aí que pôde aceitar o convite para estar aqui para esse ritual de passagem do nosso amigo. Tem uma questão que eu acho que, para mim, é bem importante, que é receber o Wagner na nossa escola antes dele ser aluno da nossa escola, né? Ele ainda estava num outro processo e a gente conseguia ali no PADE chamar, convidar, fazer com que ele participasse. Isso, né? Agora, dito por ele,
aqueceu mais ainda esse desejo, essa vontade de estar ali trabalhando com essas linguagens, né? Tanto da dança quanto da fotografia, que no Wagner se imbrincam, né? Elas são imbrincadas, a gente não consegue separar, né? Uma outra questão que me chama a atenção e que eu gosto muito de ver num trabalho que está sendo concluído é essa possibilidade de falar um pouco, né? Dar ao seu leitor a possibilidade dele conhecer um pouco da sua história. Isso a gente aprende muito bem com a professora Eleonora Gabriel, com a Lola, que está aqui, na pesquisa sobre si, quando a gente pensa que a nossa história ela não interessa muito, e na verdade ela interessa totalmente. A nossa história é importante estar escrita na gente, porque ela está, né, ela tá grafada no nosso corpo, ela compõe a nossa memória, ela compõe a nossa história, ela compõe uma série de fatores que vão nos conduzindo e nos levando a vários caminhos. Então, quando você começa a contar os primeiros momentos, quando você lembra de determinado lugar que você morou e tal, essa coisa da sua meninice, que não deixou de ser, né? Porque ela vem acompanhando o Wagner e ela chega também aqui nesse momento em que o Wagner, homem adulto, consegue traduzir aquela meninice também em imagens, né? Trazendo a pipa, trazendo a brincadeira, trazendo tudo isso que vai nos construindo ao longo do tempo. A Aline falou de música, né? E duas músicas me remontam a ler o Wagner, a ler de várias formas, né? Seja na escrita, ou na escrita corporal, ou na escrita de imagem, né? Que é todo menino é um rei, né? E como é difícil para um menino preto ser um rei, ou se sentir um rei, né? Naquilo que ele faz, naquilo que ele processa, naquilo que ele deveria acreditar que ele pode ser, né? Porque, infelizmente, essa possibilidade de reinar sobre um fazer, por muitas vezes é nos tirado. E você, a trancos e barrancos, foi, vem e está sendo esse rei do seu trabalho, né? Você está trazendo ele com capacidade, com muita força, né? E se eu não me engano, eu já ouvi você cantando essa música. E por isso também ela fica na minha cabeça, né? Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. E ainda bem que você não despertou, você continuou pensando nesse corpo preto de realeza e de realização, né? O seu trabalho também me traz a imagem da voz de outro preto cantador, que é o Gil, quando ele diz: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ser, que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Eu acho que aí é que traz a ideia da Aline de você pensar essa discussão um pouco do gênero e desse afeto no corpo do homem, né? Desse afeto que deve ser dividido, que deve ser dado. E ali no seu trabalho, esse afeto ele aparece em várias camadas, em várias dimensões. Ele aparece nesse afeto com a sua mãe, que particularmente eu conheço, somos amigos, uma querida pessoa, né, que formou 3 negões para a vida, né? E esse afeto ele vai aparecendo em muitos momentos nas imagens que você capta. Como a Aline diz, eu também não sou um expert em imagem, viu, Aline? O meu olhar para a imagem é do encantamento. Assim, não vou saber conceituar, não vou saber, aqui ele pensou, mas é o que me afeta, né? É o que eu sinto quando eu vejo uma imagem, quando eu vou a uma exposição, quando eu olho para uma tela, ou até mesmo quando pinto.
É essa sensação que eu tenho, né? E a Aline falou disso, né? De que suas imagens, suas fotos parecem pinturas, né? E são, né? Você conseguiu captar a pintura daquele momento. Acho que, sabendo também de todas as complexibilidades que lhe trouxeram a esse momento, né? É claro que a gente queria que fosse naquele dia, mas não foi possível. Então está sendo hoje. E que bom que está sendo hoje também. Talvez, seu nível de estresse, seu nível de nervosismo, talvez se eu tenha dado não foi, vai ser, está tudo bem, vai acontecer. Ficou nervoso? Claro que fico. Mas eu acho também que te deu mais um tempo, né? Para falar, não vou defender falando. Falou e disse, como diz o verso popular. Disse tudo que está ali. Trouxe para a gente, em palavras, todas as imagens que você produziu e apresentou. Como a gente sabe, você deve ter um número enorme de imagens e você fez uma seleção delas para trazer para cá. A seleção foi muito feliz. E talvez a gente, observando outras fotos, pensasse, poxa, essa aqui também podia estar, essa aqui também podia estar, mas a seleção que você fez e nos trouxe, eu acho que nos contemplou, contempla o seu texto escrito, corporal, o seu olhar de artista da dança, o seu olhar de artista da imagem, o seu olhar de Wagner, o seu afeto. Então, eu agradeço profundamente participar desses dois momentos. Sua chegada e agora esse momento que é não a partida, né? Você não está indo embora, mas você está cumprindo esse ciclo neste período e a gente espera que você retorne para a nossa casa, ampliando essa investigação, trazendo essas imagens que dançam, para a gente poder se deliciar e aprender mais com você. Um beijo. Então, eu quero aqui novamente me desculpar. Eu apresentei a banca convidada e esqueci de avisar quem eram os orientadores, né? Na verdade, a Aline que trouxe, né? Que sou eu e o Hugo, tá? O Hugo, assim, eu quero parabenizar o Hugo também. Ele fez um trabalho magnífico de revisão do texto do Wagner, né? Claro, sempre ficam alguns probleminhas, mas foi assim um trabalho muito valoroso, o trabalho do Hugo, tá? Eu só vou falar algumas palavras e vou trazer o Hugo aqui para, quer dizer, ele já está aqui, né? Vou pedir que o Hugo fale um pouco sobre essa interação, sobre esse trabalho também, né? Porque quando a gente chega a um trabalho dessa consistência, dificilmente alguém faz isso sozinho, né? São muitas mãos. É a sua mãe, Wagner, né? Te dando apoio, né? São os parentes, os conhecidos, os vizinhos, os amigos, né? Eventualmente o orientador, né? Eventualmente a academia traz alguma contribuição e você, né? A sua perseverança. Então, eu só queria colocar umas palavras aqui, né, que as fotos do Wagner, elas são uma verdadeira obra, uma verdadeira aula de semiótica, né, com as grandezas tangíveis do campo. Ou seja, a composição com perspectiva, o horizonte, as diagonais, a imagem horizontal, a imagem vertical, o centro de interesse, o fundo, a cor, o contraste, o brilho, etc, 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 que não há necessidade de todo mundo conhecer isso, mas as pessoas percebem isso, né? Então, a Aline e o Xande, eles trouxeram as grandezas intangíveis da obra do Wagner, né? Que são as que realmente trazem o diferencial real dessa obra, que é a alma. Essa alma é que faz toda a diferença, né? De uma foto para outra. Então, é a captação dessa alma, né? Com a sua alma. Eu acho que é isso. Então, eu vou pedir assim, o Hugo, né, que se apresente,
e coloque como foi esse seu trabalho, porque na realidade eu não cheguei a conhecer diretamente o Hugo, eu fui conhecendo o Hugo pelo texto. Falei, nossa, aqui, né, houve uma mudança, né? Porque o Wagner falava, agora eu vou passar para o meu orientador para ele fazer uma revisão. Quando voltava já tinha uma outra, né, consistência, uma outra cara, mas sempre mantendo, né, a ideia inicial do Wagner. Hugo, com a palavra. Obrigado, professor Beto. Boa tarde a todos, todas e todas. Eu primeiro queria ressaltar também, acho que o espaço, né, que a gente está vivendo é um espaço ainda que a gente está se acostumando, então entendemos, né, as intempéries da vida, e acho que a gente que é do campo da arte precisa ter essa sensibilidade para poder se adaptar também. Eu acho que a dança trouxe muitas respostas. Eu lembro já no início de abril, logo que foi decretado, né, as coisas no ano 2020, eu já tinha percebido alguns jovens já trabalhando com batalhas virtuais e outros tipos de adaptações, e eu não vi isso em algumas outras linguagens. Então acho que tem um percentual aí de possibilidade de adaptação da nossa parte muito grande, mas que isso também leva um tempo, né, para se assentar nos nossos corpos e entender uma série de outras coisas, essas coisas com a internet e tal. Então, quero agradecer, primeiramente, sua generosidade de permitir com que a gente pudesse partilhar da produção dessa orientação. Confesso que é a minha primeira co-orientação, então estou muito feliz, principalmente sendo de uma pessoa que é o meu irmão. Eu me vi nesse processo, mesmo não estando na produção das fotografias, mesmo não estando na produção da parte do ensaio, porque eu e o Wagner temos uma relação também de longa data. Queria também registrar a relação que eu tenho com a Aline, que a gente dançou junto, né, em grupos diferentes, mas tivemos um tempo, né, de contemporaneidade numa relação de competição, e o quanto que aquilo lá também compõe. O professor Roberto estava falando sobre essas inúmeras composições que trazem. E ao professor Xande, o Wagner sempre trouxe muitas referências, né? O seu trabalho influencia demais o Bonde de Jack, ao nosso coletivo. Então, assim, estou emanado aqui de muitas partilhas, né? Estou dentro de um ambiente de afeto onde as coisas que o Wagner escreve, captura, né? Pensa, sente, nos afeta de várias formas, né? Ele é, de fato, esse trabalho vivo, né? Aquilo que ele consegue colocar no papel, aquilo que ele colocou como exercício prático de uma escrita, a gente sente também, né, no caminhar, na forma como o Wagner fala, na forma como o Wagner pensa a sua produção de um sensível, que é isso, né, de uma outra ordem. Eu acho que é de uma importância grande para o que a gente está tentando construir enquanto possibilidade de imaginário futuro. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá, por enquanto tá bem? Meu microfone está um pouco longe. Tá. Assim, eu fiquei muito emocionado quando o Wagner me convidou, porque, como eu compartilhei, né, eu venho de uma geração onde eu não tinha muitas perspectivas de avançar, né? A dança ainda não era uma possibilidade profissional, quiçá um ambiente acadêmico com essa dimensão, né, com essa profundidade, pelo menos não para a minha realidade, acredito que para a realidade do Wagner também. E aos pouquinhos, algumas pessoas foram aparecendo como referência para a gente, né? Rodrigo Bernardi, Bruno, eu lembro da Aline, da Lara, que inclusive foi minha banca também. E aí algumas dessas pessoas elas foram começando a aparecer como possíveis referências para a gente também, né? Eu esqueci de me apresentar. Eu faço doutorado em comunicação social hoje na UERJ. O meu tema de trabalho continua sendo a dança passinho, né? A minha pesquisa foi em cima de comunicação, eu trabalhei com a dança dentro das escolas públicas, e o meu mestrado eu defendi na UF em cultura e territorialidade, onde eu penso uma historiografia da dança passinho na confluência entre artes, redes sociais e a cidade. Então, percebo que assim, há uma importância muito grande da gente estar avançando também para o ambiente acadêmico. Quando eu percebo que o trabalho do Wagner versava sobre muito da sua particularidade, na sua vida, daquilo que ele já produziu, já de cara eu comentei com ele, falei, cara, que ótima escolha, né? Porque
como um país colonizado, como mentes que por vezes são cooptadas, né, por uma agenda externa à nossa, a gente nem sempre consegue ter a dimensão da produção que a gente tem. E quando a gente vai pensar em novas formas, né, de construção de epistemologias, ou pensar a nossa negritude, a gente está sempre buscando outras referências, e a decolonialidade no Brasil ela é tão importante, ela vai precisar passar muito pelas nossas práticas, são os nossos corpos que estão vivendo, pensando, né? Quando a gente pensa no México, Venezuela, América Latina como um todo, assim, a gente ainda fica num olhar externo, mesmo quando a gente fala de decolonialidade. Eu acho que a gente está nesse momento de pensar essa construção de decolonialidades a partir das práticas da gente. Então, olhar o trabalho do Wagner, sabendo que ele já tem uma dedicação às práticas da fotografia desde sempre, né? Sempre o Xande, o professor Roberto e a Aline também estavam falando que há uma simbiose entre a máquina e o corpo do Wagner ali no sentido da fotografia. Eu, pensando o trabalho, eu tentei buscar algumas vezes que eu vi o Wagner sem essa máquina, assim, sabe? Tipo, segurando aquela máquina do lado do corpo dele. Óbvio que eu tenho essas imagens, mas é isso, é muito forte remeter o Wagner a uma relação fotográfica, como se de fato a gente tivesse, né, esse corpo ciborgue, né? Essa relação da máquina e o corpo estarem juntos, né? O olho dele virar o olho da máquina, né? E a máquina virar o próprio olho, fazer uma captação. Então, quando ele vai para a imersão de uma discussão sobre masculinidade, né? Sobre afeto, masculinidade negra em específico, aí meu coração derrete todo, porque eu também fico apaixonado por uma temática como essa. Eu sou um homem de favela, então, por vezes, eu preciso atuar com uma outra linguagem, e eu uso a linguagem no sentido, às vezes, até idiomática mesmo, sabe? Porque, infelizmente, dentro dos espaços de escola pública, hoje pela manhã tive uma experiência muito rica de novo em escola pública, a gente precisa passar por essa linguagem, porque é a linguagem que a juventude está acostumada dentro do ambiente de favela. É uma linguagem que me fere, é uma linguagem que me machuca, mas até que os combinados sejam feitos, se tu não falar o favelês, irmão, desculpa, tu não vai ter o teu respeito. Então, quando a gente entra com aquela imagem do homem preto que eles estão acostumados a respeitar e a gente conquista a confiança deles, ali a gente começa depois a se descamar, né, e a fazer com que eles consigam ter a compreensão de que a gente chora, de que o tio também tem medo, de que o tio também ama um outro tio, né, que o tio tem um monte de tia que fez o tio, né, que está aqui, que pode estar com você, que não tem problema, que às vezes vai ser importante a briga ali, uma discussão, vai vir com força, mas também pode vir com leveza, pode vir com voz fina, pode vir com calmaria, pode vir com sensibilidade, que está tudo bem, né? Que a gente vai estar construindo esse homem que por vezes até a gente não teve referência, e para a gente é tão difícil construir, né, essa masculinidade. Então, conhecendo o Kirikou, conhecendo também o Zulu, eu só ficava preocupado em como o Wagner ia se descolar do papel dele de amigo, de fotógrafo, que tá sempre performando esse lugar, e ia se encontrar enquanto alguém que consegue ter essa dimensão, sabe, de também um certo distanciamento. Não que seja um problema, ao meu ver, ter essa relação. Pelo contrário, eu acho que isso acrescenta, né, no trabalho que o Cosme, no trabalho que o Wagner traz. Mas para a riqueza, né, a especificidade que o trabalho vai ali encantando, né, vai crescendo, demanda de fato, né, um olhar mais afastado, para que a gente consiga ter uma dimensão, né, porque por vezes ou astigmatismo, vou usar aqui a prática do olhar, né, ou a própria miopia, não permite que a gente consiga enxergar tantas sutilezas, né? Então, eu fiquei muito encantado, assim, sou muito grato ao Wagner por ter me convidado, né? Acho que sou um dos entusiastas, né, por essa qualificação do Wagner, né, para que ele possa seguir. Acho que a gente já tem conversado sobre outros interesses dele, para que ele possa, tanto o mercado de trabalho, que eu sei que a vida está muito difícil no ambiente acadêmico, de continuar estudando e trabalhando ao mesmo tempo,
mas também do quanto que esse trabalho ele é importantíssimo assim, para referência acadêmica do que está por vir sobre a prática da dança de rua mesmo, sabe? E outras linguagens. A gente poder se ver nesse trabalho, sabe? Poder chegar e falar, cara, o que você escreveu? Como é que você produziu isso? Porque a gente sabe que praticar, né, a construção dessa prática, a gente já se tem. A gente já olha, né, um para o corpo do outro como um espelho mesmo e já se vê, mas a gente está buscando galgar outros espaços, espaços como esse, produções como essa que o Wagner está trazendo, né, foi muito importante. Assim. Eu queria só destacar, sendo breve, sem querer me estender, sobre o exercício também da construção do site, né, o quanto que isso, ao meu ver, não só complementa, como enriquece ainda mais o trabalho, demonstrando sua qualidade técnica, para além de um exímio dançarino, de um cara que fotografa, também consegue construir um espaço, um ambiente expositivo, ou seja, como muitos de nós pretos produzimos muitas coisas, né, ao mesmo tempo, assim, não basta só sermos um cara que dança bem, escrevermos sobre isso, fotografarmos, né, ainda darmos conta de outras linguagens, e eu acho que isso também é um ponto que eu queria ressaltar a respeito de tantas habilidades que você tem, né, e que você produz. Então, estou muito feliz, de verdade, de hoje isso está se concluindo. A gente sonhou muito por isso, né? A gente conversamos muito, choramos muito, que o seu trabalho ganhe vida, né? Que a exposição e que as outras coisas que você está pensando com os meninos consigam encontrar eco em editais, em festivais, né? Ou em outras escritas acadêmicas e poéticas, porque eu acho que você tem muitas coisas para poder ser desdobradas, né? Eu acho que a academia tem um papel importante na sua vida, te trouxe, né, um olhar ainda mais enriquecedor, mas eu não tenho dúvidas que o seu passar pela academia enriquece demais a academia, principalmente pela tua circularidade, né? Você é um cara que vai do Opoque ao Chuí, eu já brinquei com você, eu nunca vi um cara que consegue transitar por essa cidade de forma tão ímpar, né? Porque mesmo com todas as questões que há de trânsito nessa cidade, você está sempre em muitos lugares, assim, é de fato para mim uma entidade, tá bom? É isso. Bom, eu não sei se muito obrigado, Hugo. Eu não sei se o Wagner anotou, né, as sugestões da Aline, né, os questionamentos da Aline, fez alguns questionamentos aí com relação ao seu homem e uma câmera, né? A gente voltando lá, poesia Vertov, que está atuando e está fotografando, né? E está se autofotografando, fazendo a selfie, está fotografando o outro intérprete, né? Acho que isso era uma das questões que você fez, né, Aline? Para ele, se puder falar um pouquinho sobre essa experiência, né? É mais para dar uma comentada mesmo, para dar uma. Precisa se demorar. Não, sim, eu lembro. Primeiro fala do autorretrato, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante. E, na verdade, o autorretrato é um dos pontos assim que são mais importantes para esse trabalho aqui. Apesar de eu não falar do autorretrato nele, mas para eu poder chegar nesse lugar do trabalho do corpo e da dança ali e a fotografia, eu tive muito esse processo do autorretrato, né? Porque muitas das vezes eu estava só mesmo em casa e tinha a câmera, não tinha um outro corpo para poder trabalhar, e aí eu tinha esse interesse, né, na pesquisa. Então eu buscava ver como é que, às vezes, situações ali que me moviam, assim, que estavam acontecendo no momento, no noticiário, alguma coisa assim, me moviam de alguma forma, sabe? Eu queria expressar algo em relação àquilo, e como é que eu traía aquilo dançado, sabe, para eu poder registrar. Então eu ia muito por esse caminho, assim, para construir autorretrato, assim. Tanto que eu usei bastante disso até nas minhas redes sociais, assim. Normalmente eu uso muito disso. Eu não uso ela como ferramenta de trabalho, assim, necessariamente de postar muito vídeo dançando, assim. Eu até posto um pouco, mas eu busco muito postar fotografia, assim, porque era o meu interesse, assim, sempre, né? De como trabalhar o corpo dançado dentro da fotografia. Então, um caminho foi esse do autorretrato. E
já respondendo sobre a seleção das fotografias, e é muito engraçado isso, porque normalmente quando eu vou registrar dança, né, que eu vou, sei lá, fotografar um evento, um espetáculo de dança, é desse lugar, eu tiro bastante foto e aí depois faço uma seleção. Já para esse lugar da foto dançada, que me possibilita trabalhar um corpo que vai estar interpretando, então eu consigo coreografar o que aquele corpo vai fazer, então não preciso fazer milhares de cliques, porque eu coreografei os meninos antes para poder fazer. Então eu tinha já basicamente a imagem que eu queria, assim, eu só precisava que eles se movimentassem um pouco, e aí eu ia chegar no momento certo ali, nesse momento aí, é isso daí que eu preciso, assim. Então não precisei fazer muitos cliques, não, por incrível que pareça. Assim. E aí em relação à edição, cor, assim, escolha, aqui onde eu moro, né, nesse terraço aqui, tem muitas cores, assim. O que eu queria evidenciar, o que eu queria protagonizar era o corpo, né? O corpo dançante e principalmente esse corpo preto. E aí, se eu deixasse as fotos coloridas, de repente as cores, né, que tinham no ambiente poderiam levar para um outro lugar, sabe? E o que eu queria evidenciar, né, era o protagonista, era o corpo preto, então eu escolhi a foto no preto e branco, e aí eu usei aqui um pouquinho da magia aqui, das técnicas de edição, para poder as partes dos corpos deles que pegariam luz, sair um pouco do branco e ir para o prata, assim, que eu acho que isso evidencia um pouco mais o brilho no corpo deles, o suor, a lágrima ali. Assim. Acho que respondi, não sei. Sim, sim, muito obrigada. Fica claro, né, que o trabalho do Wagner é um trabalho roteirizado, ele não é um negócio assim, vamos fazer foto, porque assim, corre uma teoria, que é a teoria do macaco eterno. Se você botar uma câmera na mão do macaco, a história é com máquina de escrever, né? O macaquinho lá pega a máquina de escrever e fica batendo as mãozinhas. Uma hora, no infinito, vai sair um texto muito bom, né? A mesma coisa. Inclusive tem um macaquinho lá não me lembro se foi na Indonésia ou na África, que roubou a câmera do turista e fez um monte de selfie. Né? Apareceu até nas redes sociais várias selfies sobre isso. Apareceu na National Geographic, né? A selfie que o macaquinho fez. Mas não, o Wagner, ele não está fazendo um negócio aleatório. Ele tem um objetivo e ele tem um caminho para chegar naquele objetivo. Então, eu sou mais um macaquinho. Eu, às vezes, estou num evento, eu não sei exatamente o que as pessoas querem, eu vou fotografando tudo. Depois eu fico, né, todo enrolado para conseguir separar. Mas quando a gente faz um negócio que é para gente, né, teoricamente, a gente faz um negócio roteirizado. E é o que o Wagner faz. Até porque ele não pode investir, comprar uma câmera toda semana. Então, as câmeras têm um desgaste que, se você não pensar, você vai levar ao extermínio do seu material, sua ferramenta de trabalho. Mas eu acho que o que ele deixou bem claro, né? Que ele tem esse objetivo, esse caminho. Sim. Eu queria saber de curiosidade. Para mim, fica nítido, tanto no processo como no processo que ele fala, né, de todo o processo de pesquisa em dança e fotografia junto, como no resultado, como nas fotografias, né? É nítido que se trata de uma pesquisa, né, muito aprofundada. Era mesmo para querer saber um pouco lá dos bastidores. Agora, você capturar a alma das pessoas, isso aí já é outra questão. Não adianta você ter todo o conhecimento de semiótica, né? E saber todas as técnicas de fotografia, e se você não tiver dentro da alma daquela pessoa, você não vai conseguir capturar. E isso ele consegue. Parabéns, Wagner. Eu acho que está chegando uma hora aí que a gente vai ter que, né, se evadir dessa reunião.
E para não ficar para chato, né? nota. Eu acho que eu posso Faz no Zap. fazer no Zap. Me sugeri também no Zap. Somos 4, né? Não sei se na reunião do Zap só geralmente cabe 3. Zap é 3, né? Eu Bom, abro aqui abre um link rápido. Não, você tem que estar. Não, gente, o Zap Pega pode 4? pega. Ótimo. Então tá ótimo. Faz no Zap. Tá ótimo. Faz no Zap e você, que tem o endereço, chama todo mundo aqui. Uma última pergunta. A gente fecha a gravação, porque agora é a hora que, né, os convidados vão abrir, vão falar um monte de besteira. Deixa a gravação aberta. Deixa aberto. Deixa eles Deixa aberto, depois a gente volta. Porque eu vou ter que fechar aqui meu microfone e tirar o fone, senão não consigo ouvir nada, porque vai ser aquela falação. Estou fechando aqui meu microfone. Vou fechar minha câmera também, tá? Para não ficar descontraído. Vou fazer isso também. Agora ferrou. Ê, meu garoto! Ai, Lu, Coisa linda! Botei o telefone para tocar só para dar um clima, Wagner. Agora botou uma trilha sonora. Ficou bom. Eu tava pensando, o que eu vou botar a trilha sonora enquanto passa as imagens, né? Você já resolveu. Ai, meu Deus. Muito bem, muito lindas as fotos, Wagner. Obrigado. Lindo demais. Fiquei doida para ler aqui o que você escreveu, porque é tanta coisa bela. Muito bonito. Meu garoto! Agora foi, né? Agora vai. Ai, Muito bem, vai sim, com certeza. Bom. Agora vai ficar bem, se formou. tomara. Ai, que assim seja. Chegou uma hora que a hora chega. Gordinha tá aí, ó. Minha mãe tá ali quietinha, tô vendo ali. Ela tá aí? Não é afeto. Ai. Deixa eu beber uma água rapidinho, gente. Vai lá. Ai, Deus.
Olha, aniversariante aí. Kimberly. Cantando, como sempre. Olha lá o boizinho lá. E... Tirou. Então, boa tarde Voltemos. todos. A gente voltou. Cadê o Hugo? Já está aí, então. Né? A banca se reuniu, né? Depois do cafezinho que a gente tomou, blá, 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 né? Bater papo, botar as coisas em dia. A gente está com um pouquinho de pressa, porque o Alexandre tem uma consulta médica agora, né? Então, mas isso não invalida a qualidade do trabalho. Né? Então, a gente decidiu, estava muito difícil decidir a nota, né? Então, o aluno Wagner Cria, ele foi aprovado, tá? No seu trabalho de conclusão de curso. As notas mais altas são reservadas aos trabalhos de excelência, né? E por isso o aluno Wagner recebeu a nota mais alta possível, né? 10. Parabéns! Arrasou! Parabéns, Wagner! Viva! É que não tinha 11, mas assim... Então, o Xande, se você precisar ir, pode ir indo lá, tá? Então, gente, eu vou troca pedir a por aqui. gentileza Vai. de me retirar, não vou para proferir a nota. Eu preciso ir ao médico e Wagner, depois a gente se liga a comemorar junto, tá bom? Um grande abraço, tá? Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Xande. Beijo. Um abraço. Aí, Wagner! Parabéns, querido! Cadê? Acabou, meu amigo. Acabou. Formado! Bacharel! Eu volto, hein? A gente combinou também, Wagner, que, havendo a possibilidade, a gente gostaria muito de tentar fazer com que o trabalho ganhasse materialidade, né? Então, acordamos entre a banca de, nos momentos oportunos, abrindo editais, né? Ou movimentando as nossas redes aqui, aí no meu caso, tentar o Mucab ou a Biblioteca Parque aqui da Presidente Vargas, que são os espaços que eu tenho de contato, apresentar o trabalho, né? Ou escrever para o trabalho também em editais para que a gente consiga fazer com que a exposição pudesse ganhar materialidade, seu texto pudesse estar exposto para que mais pessoas pudessem ver. Então, além, né, de Vamos ter sido fazer aprovado essa exposição, por com favor. louvor, a gente quer fazer a coisa acontecer. Então, se você tiver aí vendo, né, algum edital e tal que você se interesse, comunique a gente, fala com a gente, para a gente tentar sentar com você, organizar isso em texto, né, ali objetivo, justificativa, pensar o cronograma, o orçamento, deixar tudo já preparado para não precisar, quando abrir um edital, a gente começar a ficar maluco, porque, enfim, a gente é professor, gestor, então está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas assim como a gente fez com o trabalho, a gente vai complementando, deixando a coisa ali um pouco mais organizada enquanto estrutura, para quando vier só submeter, e a gente tem certeza que isso vai vir à frente, vai à frente, né, vai ganhar vida, mais vida, né, do que ela já tem, assim, tá bom? Então esse é o nosso compromisso também, para além da excelência, de reconhecer a excelência do seu trabalho.
E, se possível, dar referências, né? Se tiver espaço para isso no edital, as referências, a indicação, né? São muito importantes. A Natália falou que tem edital aberto. Depois você tem que passar pra gente, Natália. O povo vê edital, fica tudo quietinho. Parabéns, gente. Parabéns a todos vocês. Hugo, um beijo. Beijo, Aline, Lenor. Gutenberg, parabéns. Obrigado, Obrigada. Lola. Beijo, Lola. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Sim. Então, deixa eu ver aqui como é que faz esse negócio. Interromper gravação, aí pergunta de novo, interromper gravação. 3 vezes é demais, mas vamos lá.